O ajudante de ordens do ex-presidente, a pessoa mais próxima dele, envolvida até o último fio de cabelo com os trambiques do chefe, como os áudios e mensagens de WhatsApp já provaram, deve abrir o bico em delação premiada. A imprensa começa a especular isso e os fatos dão suporte. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, deixe o seu like ou o seu dislike e o seu comentário que tanto soma ao debate. Ontem mesmo foi dia de muitos comentários, várias facetas de uma mesma questão, saúde pública, foram levantadas e é isso, leia o máximo de opiniões, confronte com as suas certezas, essa visão oposta e muito cuidado antes de validar como fato qualquer coisa nessa era de muita informação e pouca depuração. Por isso eu já começo esse vídeo falando que a minha opinião é um prognóstico, é um palpite, com base em fatos que eu li e apurei. Já tinha achado estranhíssimo o Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente, ter ido depor na sexta-feira na Polícia Federal e depois chamado de volta para repetir tudo na segunda, porque houve uma falha técnica. A PF, meu amigo e minha amiga que me prestigiam com a sua atenção e ouvem meus palpites, a PF não conseguiu registrar um depoimento por falha técnica na era da internet. Não está desmentida essa história, mas é difícil acreditar que a Polícia Federal não tenha redundância. Ou seja, se não der para gravar desse jeito, grava-se de outro. Também, como leigo que eu sou, não sei que tipo de protocolo esse tipo de registro deve seguir, mas não dá para imaginar que o cara passou 6 horas lá dentro, depois por 2 horas e não se registrou nada. Eis que o Mauro Cid volta à PF, voltou ontem, e passou 10 horas lá dentro. E o que está sendo publicado agora, nesse final de manhã e início de tarde, por mais de uma fonte, é o seguinte bastidor. Como sempre dizem os comentaristas políticos, ele teria sido convencido pela esposa a colaborar com as investigações e já contou tudo, pelo menos no inquérito das joias. Existe a possibilidade, inclusive, dele já ter fechado um acordo de delação premiada, o que significa que a pena dele fica abrandada, desde que ele não só entregue o chefe, como entregue provas que comprometam o chefe ou quem quer que seja o culpado, porque delação premiada não é só falar, tem que falar e apontar evidências e provas que corroborem a delação. Segundo o blog do Vicente Nunes no Correio Brasiliense, o acordo já teria sido fechado ontem, durante esse segundo depoimento. O que o Vicente não bateu o martelo é se o combinado foi só colaboração mesmo, por pressão da família, que estaria vivendo o inferno, ou se foi acordada a tal delação premiada. Eu quero crer, para o bem dessa república, que essas negociações expliquem a volta do Mauro Cid à sede da PF. Pelo menos é muito mais lógico e muito menos degradante do que a tese divulgada de que aconteceu sexta-feira um problema técnico. Também fica claro nas reportagens que eu li que essa delação ou colaboração diz respeito exclusivamente ao caso das joias sauditas levadas irregularmente para o exterior e vendidas. Como esse é o objeto da investigação e as investigações seguem ritos próprios, faz sentido. Mas me parece improvável que uma vez que o Mauro Cid rompa o silêncio, ele pare por aí, responda sobre as joias e pronto, acabou. Porque ele, Cid, tem as digitais dele como cúmplice no plano golpista do chefe. Tá tudo lá. Grupos de WhatsApp conversando abertamente, amigos desesperados pedindo para o Cid fazer alguma coisa, cópia diminuta que implantaria o estado de exceção com base na tese esdrúxula das Forças Armadas como poder moderador, tudo no WhatsApp dele. Mauro Cid é um arquivo vivo e ele pode ser o caminho, essa talvez seja a má notícia, para o Exército administrar danos, entregando o mínimo de cabeças possível e salvando o máximo de generais. Os recados também off que os estrelados do Exército mandam para a imprensa são claros. O que se tem contra o Mauro Cid justificaria sua expulsão. Ele não pode ser expulso enquanto estiver respondendo a processo na justiça. Mas que a carreira dele no Exército acabou, é bem óbvio. Então, só a título de suposição, vamos imaginar que ele consiga um acordo para ter uma pena reduzida ou responder em liberdade
sob duas premissas muito válidas. Estava cumprindo ordens e estou colaborando com a justiça. A gente sabe que não é bem assim. Muito dinheiro incompatível com a renda dele circulou pela conta corrente do tenente-coronel Mauro Cid, mas aqui, em qualquer país com um sistema de direito parecido com o nosso, é comum aliviar um peixe pequeno para se pegar um peixe maior. Mauro Cid está preso, mas está recebendo seu soldo normalmente. Se for expulso do exército, ele será beneficiado por aquela excrescência que é o Instituto Legal, por incrível que pareça, do morto fictício. Você já deve saber o que é. É quando no exército o oficial é demitido, mas a esposa recebe o salário integral, como se ele tivesse morrido. Sim, ou seja, para ele está tudo bem financeiramente. Para o general Lorena Cid, o pai dele, também não deve ser diferente. Por corporativismo, creio eu, ainda é possível que livrem a cara do general. Aliás, pelo que a gente está vendo, toda a estratégia do Exército gira em torno de livrar a cara dos generais. Já disse isso aqui quando comentei a peregrinação do Santos Cruz pelos programas de TV e podcasts da vida. O Brasil todo sabe, até porque sempre escapa uma informação aqui e outra ali, que a questão do golpe, no mínimo, chegou a ser debatida pela alta cúpula, o que por si só já é um absurdo. Um general que chegasse a uma mesa discutindo o golpe deveria ser denunciado imediatamente pelos seus pares, mas é o Brasil. Há quem diga que o golpe só não aconteceu porque as Forças Armadas ficaram ao lado da democracia. A gente ainda tem que ouvir essa. Como se não tivessem dezenas, talvez centenas ou milhares de militares prontos para botar o plano em curso se as variantes propostas pelo bolsonarismo colassem. Não seria fácil, mas também não seria impossível. Eles teriam que convencer a comunidade internacional de que o nosso sistema eleitoral foi fraudado. Eles teriam que ver o Brasil enfiado num enorme caos social, forçando o governo eleito a pedir ajuda, quem sabe até obrigando o Lula a ir para o exílio. Mas o plano que de fato existiu, de fato foi um plano, e de fato foi um plano urgido por militares, fracassou vergonhosamente. O TSE se defendeu. O efeito dos palácios sendo destruídos foi o contrário do esperado pelos militares ou por quem quis o golpe. Em vez de motivar um levante com mais gente se unindo aos vândalos e quebra-quebra no Brasil inteiro, o que a gente viu foi um país atônito, chocado, revoltado com aquilo. Até os bolsonaristas menos radicais correram para tirar sua bandeira da janela e guardar a camisa da seleção no fundo da gaveta. E é só por isso que agora, creio eu, as Forças Armadas estão fazendo essa contenção de danos. A última pesquisa, acho que foi da Datafolha, né, mostrou que a confiança do povo nos militares despencou. A pressão para que não haja anistia é gigante. Mas eu não vejo em nenhum dos três poderes a disposição de ir a fundo nisso. Não é perfil do Lula, por exemplo, confrontar as Forças Armadas. É mais a cara da Dilma, não do Lula. Lula é mais conciliador. E sabe que está numa posição delicada com um Congresso hostil e uma economia com muitos desafios. É parte dessa má notícia que eu estou falando que os próprios militares pincem seus bodes expiatórios e entreguem à justiça. E a gente ganhe com isso, quem sabe, mais alguns anos com um militar quietinho no quartel, pintando meio fio. A boa notícia, que eu deixei por último, é que, também como eu já disse aqui, os militares, para se livrar, estão apontando para cima. E esse pra cima aí é ninguém menos que o cara que se dizia chefe supremo das forças, o cara que encheu o peito para falar meu exército, o ex-capitão. E espero sua família de escroques rasos. Fala Mauro Cid. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário que é sempre muito importante, lute pela democracia.